Olá, concurseiro Toda Hora! Vamos a mais uma dica do portal Toda Hora com o professor Gleiton Barreto do curso Gabaritar. Princípio da legalidade. Professor, o que é que eu tenho que saber sobre o princípio da legalidade? Nós temos que avaliar que existem duas referências para o princípio da legalidade. A legalidade quanto aos particulares e a legalidade quando eu tiver como referência a administração pública, né? Parece ser simples, né? Legalidade tem que estar de acordo com a lei. Não é bem assim, tá? Ou exatamente assim. Quanto aos particulares, tá? É permitido tudo que a lei não proíba. É a famosa autonomia da vontade dos particulares. Ou seja, você pode exercer qualquer ato na vida civil, desde que não seja contrário, tá, às normas legais. Já a administração pública, não. A administração pública ela não pode fazer o que quiser, né? Os agentes públicos não podem fazer o que bem entenderem. Eles têm que fazer exatamente o que está previsto e conforme está previsto em lei. Isso que é legalidade quanto à administração pública, tá? Legalidade no seu sentido estrito, né? Ou seja, tudo conforme a lei, exatamente conforme a lei. Claro que tem algumas questões discricionárias, mas é claro, mesmo a discricionariedade na administração pública, ou seja, aquela possibilidade de escolha, né? do melhor ato a ser praticado, mesmo assim tem que estar nos limites da lei. Já para o particular, não, ele é livre, né? Autonomia da vontade. Ele pode praticar qualquer ato na vida civil, desde que não seja contrário à lei. Professor, mas existe também um outro princípio, que é o princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. E nesse princípio da reserva legal, é muito importante a gente observar que não é a mesma coisa do princípio da legalidade, tá? O princípio da reserva legal, ele vai fazer referência à questão de que determinados assuntos, tá, são restritos à sua regulamentação através de lei formal, tá? Ou seja, lei, por exemplo, aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, para ficar claro, princípio da legalidade, nós temos, né, dois enfoques quanto à atuação de acordo com a lei. Quanto aos particulares, é livre, pode atuar de forma, né, a perseguir toda a autonomia da vontade, até, claro, que não seja algo contrário à lei. Já a administração pública tem que agir sempre de acordo com os ditames legais, ou seja, conforme estritamente a lei determina. Claro, existem algumas situações em que nós teremos aí possibilidade de opção do gestor público, discricionariedade, mas de qualquer forma dentro dos limites legais. E a reserva legal, né, não confundir com o princípio da legalidade, apenas, tá, quando disser respeito à questão de que existem determinados assuntos, tá, determinadas matérias que devem ser obrigatoriamente, tá, regulamentadas por lei formal, lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ok, concurseiro? Então, ficar ligado nessa dica aí sobre princípio da legalidade. Daqui a pouco voltamos com outras dicas importantes, tá, sobre o artigo 5º. Não deixe, tá, de sempre estar consultando nossas dicas, verificando aí o portal Toda Hora. Você vai aprender muito e com certeza vai ter um bom desempenho aí nas questões em concursos públicos. Um abraço, concurseiros!